Olá, meus irmãos. Hoje eu vou tratar de um tema um tanto quanto delicado, mas eu quero passar para vocês a esperança de Deus em meio a momentos como o da depressão. O tema de hoje é na depressão. Nosso texto vai ser em 1 Reis, capítulo 19, os versículos 1 a 9. 1 Reis 19, de 1 a 9, fala o seguinte: O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: Que os deuses me matem se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os meus profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com a ajuda de um ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante, quis ficar sozinho e foi para o deserto, andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: Já chega, ó Senhor Deus, acaba com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias então se deitou debaixo de uma árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levanta-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: Levanta-se e coma, senão você não aguentará a sua viagem. Elias então levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o monte sagrado de Sinai. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Então, o que a gente vai vendo nesse texto aqui? O que antecede esse texto? Deus usa Elias de uma forma milagrosa em Israel. Um tempo que as pessoas eram totalmente céticas, totalmente longe de Deus. Deus usa Elias para mostrar que ele era real, que ele era fiel, que ele era poderoso. E a gente pode ver nos capítulos anteriores pelo menos 5 milagres incríveis exercidos por Elias através do poder de Deus. E em todos esses casos de milagre, Deus estava usando Elias e provando para Elias que ele estava presente com ele, que não precisaria temer a mal algum, porque Deus estava provando a sua presença, a sua fidelidade com Elias. Então, no versículo 1, no primeiro versículo, a gente vê que o rei Acabe conta para sua esposa, a esposa dele, Jezabel, era uma feiticeira. E ela fica muito nervosa e no versículo 2 ela promete a morte do profeta Elias, se colocando contra o próprio Deus e prometendo-lhe a morte de Elias. E aí eu quero um foco nos versículos 3 e 4. Veja se não é comum os sintomas de uma depressão. Versículo 3. Ele sente medo. Em seguida, ele foge. A pessoa, quando ela está nesse estado, ela costuma fugir. Fugir de quê? Às vezes ela quer fugir dela mesma. E aí aquela pergunta, mas para onde que eu vou se eu não consigo fugir de mim? Então a pessoa quer fugir da realidade, ela quer se ver distante daquilo que é dor, distante daquilo que causa o seu mal. E Elias, nesse momento, ele foge, como se estivesse fugindo da felicidade. E esquecendo que Deus estava no controle. Ele foge, esquecendo da presença de Deus naqueles 5 milagres anteriores realizados. Ele foge porque a fé está abalada, porque o seu espírito está frio. E aí em seguida ele se põe sozinho. Ele deixa o ajudante dele para trás e ele quer ficar sozinho. É como se ele estivesse dizendo: olha, não adianta explicar, ninguém vai me entender. Um sintoma da depressão, a pessoa se coloca sozinha porque as dores são tantas que uns vão achar, vão diminuir aquela dor,
outros vão ser indiferentes. Então ele fica sozinho, ele se isola. Ninguém vai me entender. E aí ele sente o desejo da morte. Ele sente a necessidade de não estar aqui mais. É a falta de perspectiva de vida, a falta de perspectiva de um futuro. E em seguida ele fala em oração com Deus que ele é um fracassado como os antepassados dele. Ele já não vê mais a glória de Deus que agiu na vida dele. Ele esquece daquilo e ele se vê como um fracassado. Afinal de contas, ele havia feito tanto através do poder de Deus e para ele aquilo parecia que não tinha feito tanto efeito, porque as pessoas continuavam céticas. E ele fala, olha, eu sou um fracassado, nem aquilo que o Senhor me deu para fazer eu consigo fazer. E aí, por fim, o estágio final da sua oração, ele fala com Deus, agora pode tirar minha vida, eu quero morrer. A estima baixa, ele quer dar um basta, já chega, não aguento mais. E aí a gente vê nos versículos 5 a 8 Deus usando um anjo para levar, para conduzir Elias para um outro lugar, para o Monte Sinai. Deus tinha um plano ali para ele. Mas Elias estava mal. E aí chega no versículo 9, que é a esperança para mim. Deus pergunta para ele no meio da caverna. Elias fugindo e se esconde no meio da caverna e Deus fala para ele, Elias, o que você está fazendo aqui? Veja bem, a pergunta não é o que você está fazendo aí, ou o que você está fazendo ali. É o que você está fazendo aqui. Se Deus está falando isso para ele, Deus está comprovando, olha, aqui é o lugar onde eu estou também. Você está no lugar onde que eu estou com você, eu jamais deixei você. Eu, o mesmo Deus que sou eu, que fiz tantas coisas através de você e por você no passado, eu continuo aqui. Olha, não é para você estar na caverna, mas já que você está, eu estou aqui, eu não te abandonei. E é Deus nos falando, olha, apesar de tudo, apesar de você, do seu estado, da sua falta de fé, do momento que você se encontra, eu estou aqui. Eu estou junto de você. E o que eu posso falar aqui é para que a gente lembre de tudo que Deus já fez com você e através de você. Você consegue se lembrar? E por fim, para a gente lembrar que não tem como fugir do nosso Deus, que não tem como a gente fugir das nossas realidades absurdas, se esconder com medo, com falta de fé e achar que Deus não está com a gente. Um salmo maravilhoso de Davi, Salmo 139, eu vou ler um pedacinho dele, fala o seguinte: ó Senhor Deus, tu me sondas e me conheces. Sabe tudo o que eu faço e de longe conhece os meus pensamentos. O Senhor me vê trabalhando e me vê descansando. Antes mesmo que eu fale, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. O Senhor está em volta de mim em todos os lados e me protege com o seu poder. Eu não consigo entender como o Senhor me conhece tão bem. O seu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde eu posso ir a fim de escapar do seu espírito? Para onde eu posso fugir da sua presença? Se eu subir no céu, lá tu estás. Se eu descer à sepultura, lá também estás. Se eu voar para o oriente, ou se eu for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ali a sua mão me guia. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Meu querido, Deus está aqui, apesar de tudo, apesar de nós, apesar da depressão, Deus está aqui. E isso basta. E isso é o começo de uma nova vida. E isso é o começo do despertar da esperança. O mesmo Deus que fez milagre com Elias, que tratou de Elias, foi o mesmo Deus que arrebatou Elias ao alto céus em vida.
Deus, ele é fantástico. O que ele tem para você? Confia, meu querido. Confia. Deus está em todos os lugares. E mesmo que a gente fuja, a pergunta que continua é ele falando pra gente: o que você está fazendo aqui? Ou, não importa onde você esteja, eu estou com você. Mas volte para mim que eu vou te levar para o lugar certo. Que Deus nos abençoe através dessa palavra.